Olá, queridos amigos, é um prazer estar de novo com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje vamos falar sobre relacionamento e comunicação, aspectos tão importantes, para a vida em sociedade, aspectos tão importantes para o ser humano, comunicação, relacionamentos. A nossa comunicação é complexa, rica e, ao mesmo tempo, antiquada. Foi criada por homens e mulheres rudimentares, de épocas lá atrás, a nossa linguagem, que ainda usamos hoje. Então, nós temos muitos problemas de comunicação. Você concorda comigo? Que você, às vezes, diz A, o sujeito entende B e executa C? Você concorda isso? Então a gente tem muito problema de comunicação no trabalho. Falhas de comunicação geram perdas de relacionamento, ou seja, desentendimento. Muitas vezes, quando duas pessoas estão brigando, o que está acontecendo ali nada mais é do que falta de compreensão. As pessoas não se entenderam. E aí estão brigando ali, às vezes, querendo dizer a mesma coisa, mas estão brigando. Então, às vezes, o problema de comunicação gera destruição de relacionamento, gera problema financeiro, porque você entendeu uma coisa e não era, e aí foi lá e executou, ou perde-se tempo nas empresas, comete-se erros excessivos por dificuldades de comunicação, Então, gera problema na área financeira, na área profissional, na área familiar, marido e mulher, pai e filho, mãe e filho. Como a nossa comunicação muitas vezes gera problemas. Por quê? Porque muitas vezes usamos a comunicação de uma maneira imprecisa. E muitas vezes também usamos rótulos na comunicação. Rotulamos pessoas. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Problemas de comunicação e caminhos para a solução com base na programação neurolinguística. A PNL ela é um estudo da excelência humana, e excelência humana não é possível sem comunicação. A gente precisa falar de comunicação, porque comunicação é fundamental para que você consiga se desenvolver, para que você consiga acesso às várias possibilidades, porque nós vivemos em sociedade, para que você consiga influenciar, impactar, fazer diferença no mundo. Então, a programação neurolinguística estuda a excelência da comunicação humana. Entre outras coisas, também estuda excelência comportamental, excelência em criatividade, em inteligência, em flexibilidade comportamental, em conexão e relacionamento como um todo, em autodomínio e autoliderança no processo de mudanças comportamentais, mudanças de padrões quando se quer, em inteligência emocional, relacional. Então, a programação neurolinguística estuda a experiência humana. Como nós podemos usar o nosso cérebro para obter melhores resultados em comunicação, relacionamentos, saúde, liderança, enfim, ou seja, excelência humana como um todo. E falando em comunicação, que é o nosso tema de hoje, ou seja, a questão que muitas vezes gera problemas é a comunicação inespecífica. Então, se a pessoa ela diz, por exemplo, o fulano é irresponsável, talvez você crie uma imagem na sua mente do que seja irresponsável. Talvez você pense, ele é irresponsável porque, na verdade, ele não cumpre os combinados. Mas uma outra pessoa pode dizer, não, o problema é que ele chega atrasado, ele deve ser irresponsável porque ele chega atrasado. Uma outra pessoa pode dizer, não, na verdade é porque ele fala o que não deve, no momento que não deve. Quer dizer, então, quais são os comportamentos dessa pessoa que estão sendo rotulados como irresponsáveis? Essa pessoa está sendo rotulada como uma pessoa irresponsável. Então, numa comunicação específica, nós vamos perguntar, irresponsável como? Irresponsável em relação a quê? Como ele está sendo irresponsável? Então, é preciso entender claramente o que de fato acontece, qual é o comportamento da pessoa. Porque senão, quando você ouve isso de alguém, você vai preencher de conteúdo próprio, do que para você significa irresponsabilidade.
É o mesmo que acontece quando alguém diz, olha, esse trabalho aqui, eu estou te passando esse trabalho aqui, por favor, eu quero que você me entregue com urgência, tá? É urgente. A pessoa, tá bom. E aí passa 2 horas, o sujeito vai lá bater, você não entregou ainda? Ele falou, calma, estou fazendo. Por quê? Porque quando você diz urgente, urgente é uma palavra inespecífica. Nós podemos chamar de uma palavra grávida. Tem algo por dentro dessa palavra. Urgente para quando? Seria a pergunta fundamental para se fazer, né? Então, quando você diz para alguém, é urgente, mas você não diz urgente para quando, a pessoa pode entender, no modelo dela, que urgente é até o final do dia, ou até o final da semana, ou para amanhã cedo, ou para daqui a meia hora. E aí, às vezes, ela até para o que ela está fazendo lá para te entregar, porque você falou que é urgente. E essa parada pode gerar um desastre em algo que também é muito importante que ela tinha que terminar. Mas ela pode entender que o urgente é para agora, quando talvez para você o urgente tenha sido até o final do dia. Deu para entender? Como a comunicação inespecífica gera problemas? É assim em vários aspectos do relacionamento humano, né? Ou seja, nas várias esferas, familiar, esfera de casal, afetiva, amigos, profissional, né? Até na esfera comercial, né? Ou seja, até às vezes as pessoas erram em comunicar os seus produtos de maneira inespecífica, as empresas, né? Então é preciso um treinamento sobre isso. E a programação neurolinguística desenvolveu o metamodelo de linguagem. O que é um metamodelo de linguagem? É um modelo por trás do modelo, né? Ou seja, é um estudo dos nossos modelos de linguagem. Como nós podemos ter uma comunicação mais específica? Quais são os padrões que nós encontramos de comunicações generalizantes, inespecíficas, que ocultam informações? A pessoa acha que está dizendo, mas o outro não está entendendo nada. Mas, para não parecer que é burro, ele diz que mostra que está entendendo. Ah, tá, entendi, tá. E aí ele acha que entendeu, ele acha que é tal coisa, vai lá, executa e erra, né? Então, em PNL, nós aprendemos a um conjunto de padrões de linguagem para você comunicar de maneira específica e testar se a sua comunicação chegou como você quis emitir, né? E também um padrão de linguagem para você fazer perguntas específicas que vão especificar a comunicação do outro. Por quê? Quando alguém vai te falar algo, tem algo se passando na cabeça dela. E aí essa pessoa que traduz em palavras aquilo que está na cabeça dela. Então, o processo de traduzir em palavras já é um processo de empobrecimento, porque existe uma riqueza na cabeça da pessoa que ela passa por um filtro e traduz em palavras. O receptor, ao ouvir essas palavras, ele busca entender com a sua própria mente, ele busca trazer essa compreensão para o seu cérebro. E quando as palavras elas não são específicas o suficiente, nesse processo de trazer para o seu cérebro, ele preenche de conteúdos próprios. Esse é o problema, né? Então nós estudamos esses mecanismos e treinamos as pessoas para terem uma comunicação mais específica no ambiente de trabalho, né? Ou seja, economizando tempo, preservando a qualidade dos relacionamentos, preservando recursos financeiros, né? Ou seja, com a otimização do tempo e a otimização dos acertos nas atividades. Então, muito útil, muito importante para o meio corporativo, muito importante para o meio terapêutico, né? Porque é muito comum o terapeuta ficar ali perdido na comunicação, em ideias difusas, enquanto que a programação neurolinguística traz uma estrutura eficiente para que a pessoa consiga, na primeira sessão, entender o ponto fundamental, qual é o tema que a pessoa quer trabalhar e quais são as questões fundamentais que sustentam esse tema. Ou seja, entender a relação do tema com um todo, né? Com comunicação específica. É o que faz com que a PNL seja muito precisa, né? O PNLista não é um aplicador de técnicas. Ele é primordialmente, alguém que entende claramente o seu cliente, onde ele está e onde ele quer chegar e o que o impede de chegar lá, e aquele que consegue identificar aonde aplicar a melhor técnica. Ou seja, para isso ele tem um arsenal de ferramentas de comunicação para ter um olhar muito certeiro, né? Um olhar e uma metodologia comunicacional muito cirúrgica para entender o X da questão e aonde aplicar a melhor técnica.
Então, extremamente eficiente para terapeutas, para coaches, que muitas vezes também perdem tempo, ficam lá patinando e não alcançando seus objetivos, né? Hoje em dia, muitos coaches estão estudando PNL porque percebem que precisam de base, porque muitas vezes acabam patinando e não alcançando resultados que prometem aos seus clientes, né? Então, é um estudo e um sistema de comunicação muito eficiente para essas frentes, mas também eficiente para relacionamento afetivo, relacionamento familiar, né, relacionamento de amizades no geral, para você conseguir, né, ou seja, preservar melhor seus relacionamentos, entender, chegar rapidamente a acordos, ter um bom gerenciamento de conflitos, né? Então eu gostaria de convidar você que quer ter uma melhor comunicação a vir fazer o Practitioner em PNL. Seja um praticante da programação neurolinguística. Entre em contato com a Ápice, 0 operadora 11 2361 5000. O Practitioner em PNL é um curso de certificação internacional, é um modelo criado por Richard Bandler e John Grinder, né, um linguista matemático, e um linguista, um matemático e também psicólogo. Então, o estudo da excelência humana parte do estudo da comunicação. Então, alguns outros aspectos fundamentais para a comunicação ser eficiente, né, é você ter empatia, desenvolver rapidamente conexão com as pessoas. E existem métodos para isso. Tem gente que consegue se dar bem com pessoas rapidamente. Você já conheceu gente assim, talvez até você tenha esse aspecto. Então são pessoas que conseguem rapidamente se conectar com pessoas independente da idade, das crenças, da classe social, né? Ou seja, aquela pessoa que consegue aceitar o outro e navegar no outro, ou seja, consegue de alguma maneira gostar daquele momento, né? E rapidamente estabelecer conexão. Estas são pessoas que têm a facilidade de se adequar a outra pessoa de alguma maneira. Elas espelham, às vezes, o modelo de mundo do outro, as ideias, elas validam as ideias, elas mostram que aprovam o direito da pessoa pensar como pensa, né? Mesmo que ela tenha opiniões divergentes, mas ela respeita o direito de opinião do outro. São pessoas que de alguma maneira espelham, ou seja, reproduzem tom de voz semelhante, gestos semelhantes, até sotaque semelhante. Pessoas que pegam rapidamente sotaques são pessoas com facilidade de estabelecer sintonia. Porque quando você de alguma maneira espelha o outro, você gera no outro a seguinte sensação: puxa, ele tem a ver comigo, eu posso ficar à vontade. Então nós treinamos isso a fundo numa formação em PNL. Então as pessoas percebem já depois de um primeiro módulo muito mais facilidade de estabelecer conexão e conseguir resultados melhores na relação com o chefe, com os liderados, com os pares, né? Ou seja, tecnologia, técnica eficiente para comunicação e relacionamento. Com estabelecimento de sintonia, a comunicação fica muito mais fácil. Então tem uma comunicação específica, mas ao mesmo tempo com sintonia, com conexão. Isso é programação neurolinguística. Além, é claro, do estudo dos canais representacionais, se a pessoa é mais visual, se ela está mais auditiva ou sinestésica neste momento, e como você pode se comunicar de maneira mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica, e com isso fazer a pessoa compreender de maneira muito mais plena e rápida, fazer com que a pessoa consiga visualizar aquilo que você está falando, se o canal visual dela é o predominante, ou que ela consiga sentir aquilo que você está falando, se o canal predominante é o canal sinestésico, né? Ou que ela consiga falar muito com ela mesma, se você estimulando o auditivo dela, se o canal predominante é o auditivo. Isso faz com que você consiga maior empatia e maior compreensão do seu chefe, do seu cliente, do seu marido, da sua esposa, né? É incrível assim como simplesmente você entender o modelo mental do outro e se adequar a ele facilita a comunicação e relacionamento de uma maneira estrondosa, né? Ou seja, professores com essas habilidades também vão para um outro patamar, terapeutas, líderes no geral, vendedores. Então, eu gostaria de convidar, né? Quer ficar mais excelente em comunicação e relacionamento? Se você que já tem uma boa comunicação quer ir para um outro patamar, estude PNL, pratique PNL.
A programação neurolinguística é um modelo de aprendizado prático. Tem pouca teoria. Você vem para um treinamento de 120 horas, são 6 finais de semana intercalados, tá? Onde você vai assistir demonstração de técnica e aplicar nos colegas, os colegas aplicam em você, você também aplica em si mesmo. E com isso você evolui muito a cada final de semana e depois pratica ao longo do mês, percebendo mais e mais evolução, ficando bom na aplicação das técnicas, porque você vai poder aplicá-las para o resto da sua vida. Já está no nome. Torne-se um praticante de programação neurolinguística. É o Practitioner em PNL. 120 horas, certificação internacional reconhecida no mundo todo. Venha para uma escola já com 13 anos de história, a Ápice Desenvolvimento Humano, aberta para você, né, aqui na região do Paraíso, pertinho da Paulista. Venha fazer a sua formação em PNL, e se você quiser, você pode começar por uma introdução à PNL, um curso de introdução apenas. Um final de semana para você provar, né? Ou seja, provar uma fatia do bolo. E se for tudo isso mesmo, se você se conectar e adorar, e aí você faz o curso inteiro. E olha que boa! Tem um curso de introdução à PNL começando amanhã, tá? Então, se o seu final de semana está livre, e aí a meteorologia, inclusive, está dizendo que o final de semana nem vai ser lá essas coisas, né? Então, você pode mergulhar em autodesenvolvimento, ou seja, é tirar o barco da água e botar no estaleiro. Você vai dar uma recauchutada na sua comunicação, uma recauchutada na sua inteligência emocional, vai aprender técnicas para melhor comunicação, relacionamento e liderança, e também autoliderança, ou seja, mudanças comportamentais e emocionais breves. Conheça o estudo da excelência humana, pratique PNL. Nesse final de semana, já temos um curso de introdução à PNL. Se você não puder fazer agora, ligue, saiba das próximas datas, entre em contato no telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E para esse final de semana, você tem 30% de desconto para fazer o curso de introdução à PNL, tá bom? 11 2361 5000. Você que é do interior, vem para São Paulo. Você vai ficar uma noite só hospedado em São Paulo, de sábado para domingo. E nós temos vários hotéisinhos em volta da região onde tem um curso, hotéis de vários valores e vários níveis, então super acessível para quem quiser. 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, APICE desenvolve.com.br. E você também pode vir para o Desafio Ápice. O que é o Desafio Ápice? O Desafio Ápice foi algo que nós lançamos agora há alguns meses. É uma metodologia que nós já aplicamos há mais de 10 anos, né, na Ápice, um método integrativo de coaching. Nós chamamos de TESS, a transformação estrutural sistêmica. Você vai reestruturar-se de dentro para fora. Nós trabalhamos a estrutura neurolinguística, aquilo que sustenta o padrão. Ou seja, você quer mudar um padrão que se repete na sua vida? É um padrão financeiro que se repete. É um padrão afetivo que se repete. A pessoa sempre explode ou sempre termina relacionamentos ou acaba não sendo valorizado. Ou é um padrão profissional, né? A pessoa protela muito, ou tem alguma insegurança e não consegue ir para as cabeças mesmo, ou é impaciente, ou não consegue dizer não, ou enfim, tem uma dificuldade de desenvolver o seu perfil comercial, uma pessoa mais fechada, né? Ou qualquer padrão comportamental, qualquer competência pode ser desenvolvida de maneira breve. Nós trabalhamos com 6 sessões. E se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu investimento. Isso é o Desafio Ápice. Então isso só é possível ser feito por equipe de extrema qualidade. Ou seja, como é que uma equipe se torna uma equipe de extrema qualidade? Com muito treinamento constante, né? Na Ápice, treinamento é semanal, são horas de treinamento semanal, mesmo para profissionais que já atuam há muitos anos. E também com atendimento e com supervisão de caso. Então nós também discutimos casos em equipe, supervisionamos caso a caso, principalmente os casos que são mais desafiantes. Então nós entregamos o resultado que a pessoa busca. Tem depressão há 10 anos?
a mais que isso, já fez 1000 terapias e não conseguiu resultado, venha passar por um processo de reestruturação sistêmica. Venha rapidamente identificar os pontos fundamentais e passar por aplicações de técnicas que vão gerar ressignificação rápida, elaboração, limpeza de cargas emocionais. É um processo com começo, meio e fim, e a pessoa vai percebendo mudanças entre uma semana e a outra. Como? Como é uma mudança bem feita? Quando a pessoa se surpreende se sentindo naturalmente diferente, agindo naturalmente diferente. Ou seja, se ele era um protelador, ele se surpreende com vontade de fazer antes. ele se surpreende animado para já tirar da frente, ao invés de deixar para depois. Isso é que é bacana, a pessoa percebe a mudança naturalmente. Se ela é uma pessoa compulsiva, tinha uma compulsão alimentar, ela se surpreende esquecendo de comer a sobremesa, né? Ou não tendo vontade de repetir a massa. Então, isso é uma mudança de dentro para fora. A pessoa se surpreende, por exemplo, se era tímida, se surpreende falando com segurança, conversando numa boa, né? ou dando um feedback numa boa. Isso é tecnologia de última geração. A pessoa recebe a intervenção em laboratório, ou seja, no atendimento individual, na sua estrutura profunda, né? Não é só coaching, não é a pessoa sair tendo que fazer tarefas apenas. Não, é ela passar por reestruturações com técnicas de última geração para isso em atendimento individual. Quer conhecer? Quer ser mais feliz, mais pleno? Quer tirar da frente aquilo que está te incomodando? Quer realizar o seu sonho? Você percebe que tem um sonho que você quer alcançar, mas que você está murchando já porque, puxa vida, você já tentou de diversas formas e não conseguiu? Às vezes a pessoa pensa, mas eu já tentei de todas as maneiras. Todas não. Você tentou das maneiras que você pôde, que você conheceu. Existem outras maneiras que dão certo. Se tem gente conseguindo, é porque tem maneira que dá certo. É você que não descobriu ainda. Ou talvez exista algo em você te sabotando. Um lado em você te sabotando que precisa ser identificado e reestruturado. Então venha conhecer no atendimento individual, passe por um processo, desafie-se, venha nos desafiar também, venha para o Desafio Ápice. 6 sessões para você alcançar sua mudança. Sim, em 2 sessões você já não percebeu alguma evolução naquela direção traçada, nós devolvemos o seu investimento. Nós adoramos evoluir pessoas, essa é a nossa missão, nossa paixão. Então, participar da sua evolução é uma honra para nós. Nós realizamos a nossa missão contribuindo para que você consiga realizar de maneira mais plena a sua. Liga para a Ápice, 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo, capital, atendimentos em Sorocaba, atendimentos em Campinas. A mesma equipe daqui de São Paulo atende em Campinas, atende em Sorocaba. Campinas e Sorocaba às quartas e quintas-feiras. E São Paulo de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou seja, tem horário, sabe, não tem desculpa. Hoje, se você quer evoluir hoje, você tem as possibilidades, existe serviço para isso. Da mesma maneira, você quer resolver um problema de dente, você tem um serviço. Hoje, se você quer evoluir, está preso em algum padrão, sabe, não está feliz em alguma coisa, quer evoluir, tem serviço para isso. E a Ápice é última geração na entrega desse tipo de serviço no Brasil. Não existe outra empresa no Brasil que trabalha com comprometimento com o resultado. Nós entendemos que você, sabe, não dá mais para você contratar serviços e, puxa, talvez vai dar certo, talvez não vai dar. Não. Na Ápice é diferente. Aqui é compromisso com o resultado. Ou você percebe mudança ou seu dinheiro de volta. Isso é o Desafio Ápice para qualquer questão emocional que você queira trabalhar. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br. Assista aos nossos vídeos no YouTube. Esse programa vai ficar disponível para você. Acesse lá no YouTube e digita lá Ápice Desenvolvimento Humano, entra no canal da Ápice, você tem todos os programas de rádio disponíveis lá para você, além de outros vídeos. Foi um prazer ter você aqui conosco. Vou dizer mais uma vez o telefone, 11 2361 5000, site apcedesenvolve.com.br. Um grande abraço, tudo de bom, muita evolução sempre e até o nosso próximo encontro. Tchau!